ao vivo, Marcelo. Já estamos ao vivo, então? Eu não sei se a gente fala boa tarde ou boa noite. Ao vivo. Esse horário assim, 6h30, né? Obrigado a vocês que estão entrando, vocês que vão participar dessa nossa resenha sobre política, né? Agora tem que chamar o Marcos Marinho, é isso? Sim, M espera Marinho. ele entrar aqui. Cadê o Marinho, hein? Será que o Marinho vem? Se o Marinho não vier, eu vou ficar falando até o final da noite sobre eleição. Aí vale até eleição de condomínio, não é mesmo? Hoje, suporte técnico, psicológico, ambiental e moral a cargo de Tânia Rezende e sua família linda, que inclui meu irmão Silas e meu sobrinho Guilherme, além do meu outro sobrinho e agregado, o Luc, né? Marcos Marinho, cabeça brilhante para falar sobre a política e a comunicação em Goiás. Cadê você, Marcos Marinho? Já vamos começar. A intenção dessa resenha é falar um pouco sobre os rumos aí da nossa política. E antes que alguém fale alguma coisa, não há intenção nenhuma de traçar nenhum tipo de perspectiva, prospecção ou prospectiva em favor de candidato A, B ou C. É análise de cenário e também, no caso do Marcos Marinho, eu adoro esse slogan que um cara, uma figura nacional do rádio utiliza aí. É bom a gente sempre ter uma pessoa muito mais interessante do que a gente junto para conversar e para analisar. Marcos Marinho é especialista em marketing eleitoral, está ganhando espaço, ele tem MBA, tem mestrado, tem doutorado e fala fácil, fala uma linguagem que todo mundo entende e está muito inteirado dos assuntos que movem a nossa política. É por isso que é bom estar com o Marcos Marinho sempre. Ele é um cara que tem conhecimento e que sabe perfeitamente discernir os posicionamentos que são pessoais daquilo que é a nossa conduta, o nosso meio, nossa matéria-prima de trabalho, que é a política. Hoje, inclusive, me perguntaram quantos anos, Marcelo, sabe quantos anos eu já estou nessa estrada, Tânia? 37 anos, quase na hora de aposentar, estou ficando velhinho. Olá, Marcos Marinho, tudo bem? Boa noite, meu amigo, tudo em paz? Vai, eu estou em paz, e você? Rapaz, eu tô sobrevivendo de pirraça, né? Para quem não conhece ainda, Marcos Marinho, ele é formado em propaganda e publicidade. Isso é o que o Dr. Google me informou hoje, viu, Marinho? Que você nunca me falou isso, mas o Não, Marinho... uma coisa, se você jogar o nome de alguém no Google e não aparecer nada, você foge da pessoa. Foge. Mas é formado em propaganda e publicidade pela Faculdade Araguaia, MBA pela Camburi, mestrado pela UFG e doutorado pelo Instituto de Lisboa. É isso, né, Marcos? O doutorado eu não terminei, né? Tá terminando, Falta doutorando, só né? aquela parte suave de escrever a tese e defender. Então tá bom. Não, mas isso aí você tira de letra, né? O problema é o euro, né, Marcelo? Meu doutorado é em Portugal, como é que eu faço? Não, mas fica amigo do Gilmar Mendes, que vai facilitar bem a sua vida. Você vai poder ir para lá de 6 meses para resolver esse probleminha. Né? É o meu projeto. Rapaz, Divino Alexandre, o mais famoso ex-prefeito do Panamá. O Panamá é aquela na América Central ou lá perto de Tubiara? Não, perto de Tubiara mesmo, é a tubinha ali. Tá vazando um áudio lá. Não, tá bom.
Ele está com 2 áudios abertos lá, tá dando eco. O Marinho, diz que tem 2 ecos, dois áudios seus aí, tá dando um ecozinho aqui, só para a gente melhorar. Porque aqui, deixa eu só explicar aqui para quem está acompanhando a nossa live, nós combinamos a nossa pauta extensa hoje, coisa de 1h30 atrás, quando eu estava me deslocando de Uber, aqui para o local onde eu estou ambientado, né? Nós combinamos bonitinho o que a gente ia perguntar, o que a gente ia responder, né, Marinho? Combinamos direitinho? Exatamente. Então tá, então vai a primeira. Já que nós vamos a resenha sobre eleição... Eu vou desligar o Bluetooth para ver se acaba o eco. Ah, então tá bom. Isso é normal, né? Diz que quem sabe faz ao vivo, né? Aí... esse eco tá saindo aí, não é aqui não, Marcelo. Então vamos parar. Ixi, tá um eco muito mais forte. Tá vendo? Eu achando que era comigo aqui, mas esse eco tá aí. Não, então tá bom. Peraí que nós vamos... Não, tem o eco ainda, tá dando eco ainda. É porque aqui, Marinho, por uma questão de segurança, tem uns 32 celulares ligados aqui para não pegar. É do mesmo jeito. Tô achando que pode... Não, o meu não é porque não tá conectado. Não tem. Tenta assim. Vamos tentar então, Marinho. Eu posso fazer uma pergunta para você, Marinho? Que é fundamental para o resto da conversa. Você sabe, eu tenho um pouco de medo de você, né? Desde a época antiga do Politécnico, eu tenho um pouco de medo dessas perguntas diretas assim. Não tem porquê. Vai ter eleição? Marcelo, vai ter eleição. Agora, o caos que vai se instaurar antes, durante e depois, aí a gente tem que trabalhar um pouco mais o raciocínio sobre isso. Mas que vai haver eleição, vai haver, porque o prejuízo, até mesmo para o Bolsonaro e para os apoiadores dele, é muito maior, né? Porque para não ter eleição, não tem que ter eleição de ninguém. De nenhum deputado, de nenhum senador, de nenhum governador. E como é que você vai fazer isso? Como é que você vai manter a base do Centrão falando que eles não vão poder emplacar os deles também ali no processo eleitoral? Então é complicado, né? Portanto, eleição acho que tem sim. Agora, eu já falei aqui antes da gente conectar, a gente não tem nenhuma preocupação em defender candidato A, B ou C, a gente analisa aqui quadro, é cenário, né? Você fala bem. Eleição vai ter. E eu já disse isso. A defesa do voto impresso, eu acho que é legítimo. Posso não concordar. A maioria não concorda. Agora, disso, você dizer que não vai ter eleição se não tiver voto impresso, me parece que é pela estupidez política ou não. Na verdade, eu vou ser muito franco. Essa ansiedade pelo voto impresso pode ser que exista aí algum fundamento, algum embasamento, alguém acredite de fato que é mais seguro, mas honestamente para mim é a ausência de percepção do macro, do que representa o voto no Brasil. Né? É você de fato ignorar toda a problemática que vem na esteira do voto impresso. Isso é um outro debate que tem que fazer. Agora, há o arrepio de ter ou não ter, porque o presidente quer ou deixa de querer, cara, isso não pode impedir o processo eleitoral, porque isso está na Constituição. Querendo ele ou não, com voto impresso, pintado, desenhado, de sinal de fumaça, está na Constituição que periodicamente há processo eleitoral. Então tem que haver, sob pena de você estar desrespeitando a Constituição Federal. Então é muito mais grave do que simplesmente uma birra de qualquer parte. E tem um detalhe que eu acho interessante, eu acho que foi infeliz, inclusive, esse discurso do Fux, presidente do Supremo, na volta de trabalho do Judiciário, de que a paz, a harmonia tem que se instalar entre os poderes.
Não existe, não existe em nenhum momento, a meu ver, um problema entre os poderes. A desarmonia que está havendo é em relação ao presidente, em relação aos outros poderes. Ou não? Olha, falar que há uma desarmonia entre os poderes é você tentar colocar muita gente no balaio, que eu acho que não cabe. Você tem ali alguns pontos que são críticos, que é o presidente, criando caso com o ministro Barroso, porque é quem está no TSE atualmente, e é a pessoa que não pode deixar passar esse destempero do presidente, essas críticas infundadas dele, as quais ele próprio já assumiu que não tem provas, ok? Então você tem uma crise ali com o Bolsonaro, que por um tempo ele estava tretando com o Congresso, até ele conseguir fazer a parceria dele com o Arthur Lira, e meio de rabinho de olho ali com o Rodrigo Pacheco, e agora ele tenta manter uma tensão com o TSE, mas não com o Supremo, não com o Judiciário como um todo. Portanto, eu não vejo como uma desarmonia entre os poderes, mas que há elementos claros de embate, há. E aí, nesse momento, e a retomada das sessões do Supremo, meio que trouxeram um pouco de luz a isso, deixou claro que agora o STF vai abraçar a causa do Barroso, porque não tem como você atacar um membro da corte e os outros não fazerem nada. Aí sim o Bolsonaro vai entender o recado de que, opa, agora a briga está escalando. E ele vai ter que arrefecer, não vai ter outro jeito. Hoje, por exemplo, ele se tornou investigado no inquérito de ataque às urnas eletrônicas por conta do Alexandre de Moraes. Ou seja, o destempero dele, a briga dele está escalando tanto que ele está percebendo que ele está perdendo. Hoje o próprio Bolsonaro assumiu que provavelmente não vai passar no Congresso o voto impresso. Então ele vai ter que dar uma amarelada agora, porque está ficando ruim pro lado dele. Aqui em Goiânia mesmo, o Vanderlan Cardoso ontem falou que é contra o voto impresso. Ele falou que é contra, mas ele disse que era a favor? Você quer saber? Não, ele falou que não tem o que questionar nas urnas eletrônicas. Que ele já ganhou a eleição, já perdeu e não muda nada. É óbvio, isso é lógico. Sim, sim. Agora, é preciso entender que o voto impresso, hoje, é mais uma excrescência, é um argumento que o Bolsonaro tem. A política que ele faz, que ele está fazendo é isso. Ele cria essa fumaça toda e depois sai por cima da fumaça falando, olha, eu sou o maior. Só que isso não está funcionando tão bem quanto estava no início, ou não, Marcos? Isso é estratégia de marketing mesmo, criar confusão para depois aparecer querendo ser o conciliador ou ser o melhor da história? Olha, Marcelo, a estratégia do Bolsonaro é muito clara desde o início do governo dele, desde a campanha eleitoral, né? Ele cria o caos, ele tumultua, ele tensiona para ver onde ele ganha. E aí, a hora que ele perde, ele ou fala que não disse nada daquilo, que foi mal interpretado, ou simplesmente arruma outra bomba para suplantar a primeira. Esse jogo é o jogo do Bolsonaro. Isso não é uma estratégia de marketing político, é uma estratégia de sobrevivência que ele aprendeu a viver. Porque ele faz isso metodicamente. Você pode perceber, os momentos de maior estresse provocados pelo presidente acontecem justamente quando ele sofre algum revés muito grande. Ou pela CPI, ou pelas mortes na pandemia, ou porque a economia não decola. Então isso já é sistemático já. Ele já sabe o momento que ele vai soltar a bomba. Como ele está numa fase agora muito ruim, que ele não tem o que apresentar de positivo do governo dele, e como ele está percebendo pelas pesquisas que a tendência é que ele derreta ainda mais, e talvez nem chegue ao segundo turno, ele tem que causar um rebu para tumultuar e para chamar a atenção para ele. Ao chamar a atenção para ele se reconecta com as bases dele, que são pequenas, estão diminuindo, mas são sólidas. Ele se mantém ainda ali em evidência, porque ele pauta toda a mídia exterior, e ele não dá espaço para que ecoe os problemas do governo. Ou seja, é estratégico, né? E tem umas coisas que... Aqui, como nós não temos vínculo com nada, nós podemos falar, né, Marinho? A proposta dele agora é ridícula.
Ele vai fazer uma pesquisa junto a uma emissora de rádio. Todo mundo sabe que é a Rádio Jovem Pan, onde 95% dos ouvintes dos horários mais quentes da Jovem Pan são bolsonaristas. Ele vai lá fazer pesquisa para saber se ele vai ou não lutar contra o voto impresso. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Mas é a mesma coisa de... É a mesma coisa de fazer uma enquete. Você tinha uma fatia para dizer que o Datafolha está errado, ou que o novo Ibope está errado. Isso é ridículo. Não, isso é a mesma coisa se eu fizer uma enquete lá na casa da minha mãe, só com ela, para saber se eu sou um filho bonito. Eu faço só pergunta para ela. Segundo aqui a minha pesquisa, eu dou 100% que eu sou lindo. E aí? Você quer ver só com a minha mãe, para não ter perigo. Você quer uma coisa interessante? Paulo Garcia era candidato à reeleição, saudoso Paulo Garcia, à reeleição em Goiânia. Eu fui no programa do Paulo Berings, na véspera da eleição, 2 dias antes da eleição. E a pergunta é que tinha uma onda de crescimento do Jovair Arantes como candidato, se ia ter segundo turno em Goiânia. Eu falei, gente... A eleição é feita por atos, fatos e boatos. Analisando isso tudo, não tem nada que indique que nós teremos segundo turno em Goiás. E deu Maguito reeleito em Aparecida, Paulo Garcia reeleito em Goiânia e Antônio Gomide reeleito em Anápolis. Não tem segredo isso. Não, e naquela eleição já tem menos voto que branco e nulo. Isso. E tem um amigo meu que estava trabalhando na campanha do Jovair. Ele falou, pô, Marcelo, você falou que lá foi uma ducha de água fria na gente, a gente com povo no calor. Eu falei, gente, mas você convive só com os partidários do seu candidato. Eu estou convivendo com todo mundo, eu tenho uma visão mais global. Aí quando você vai, conversa com todo mundo, você acha que a campanha está crescendo. E essa é a ilusão que o candidato quer viver, né? O Bolsonaro construiu isso. Essa questão, Marcelo, é muito clássica dentro do ambiente do marketing político, das campanhas eleitorais. Quando o candidato ou o núcleo da candidatura vive dentro da bolha e não presta atenção, ou é todo mundo muito militante e não tem ninguém técnico profissional, a tendência é essa. Quando você é militante, você é apaixonado, você quer acreditar que aquilo ali é verdade. Sim. Esse é o problema de você não trazer a gente técnica isenta para dentro da campanha. E o candidato só ouvir quem já é apoiador e fã seu. O problema do Bolsonaro, em alguma medida, não vou dizer que é toda, é que ele se blindou tanto do mundo exterior que ele vive dentro de um curralzinho ali, numa alvorada, onde todo mundo que vai lá reforça que ele é o mito. Então, capaz que nesse momento, pode ser que ele tenha algum viés de realidade, mas ele entende que, cara, ele é um refém da loucura que ele criou e que ele acredita. Você falou mito ou minto? Os dois, né? Ele mente que é mito. Isso parece tão claro, né, o Marinho? Eu costumo dizer que o bolsonarista de hoje é o petista de ontem. Nos governos Lula e Dilma, o PT não tinha defeito também. São bases diferentes de comparação, mas o comportamento político era o mesmo. Até milícia digital tinha. O que acontece é que o Bolsonaro aprendeu a fazer muito mais, não é melhor não, muito mais aprofundado esse ataque digitais do que o pessoal do PT. Uma coisa que eu entendo que há similaridade, Marcelo, é o nível da militância. A militância mesmo tem a mesma beligerância, colérica do mesmo jeito. Agora, eu não acho que dá para comparar mesmo, pau a pau, porque pelo menos os governos do PT nunca propuseram ou se colocaram num processo de ruptura total com as instituições e com o próprio processo democrático. Que faziam lá as suas articulações, que tinham suas artimanhas de ataque e defesa, isso tinha, como todo e qualquer governo que tem militância tem. Isso é um fato. Em qualquer lugar do mundo. Agora, o que o governo atual está fazendo é uma afronta constante à instituição. Às instituições e ao processo democrático. Coisa que o PT, nos anos de governo dele, nunca fez. Coisa que o Fernando Henrique, em 2 mandatos, nunca fez. O Itamar, mesmo depois do Collor, não fez e nem o Temer fez. Que não fez muita coisa, mas também não fez nada.
Aí tem uma diferença também. Por mais que se fale da diferença entre PT e PSDB, PT e PSDB têm a mesma raiz ideológica que a social-democracia europeia. Em momentos históricos diferentes, mas a raiz é a mesma. E depois também tomaram caminhos que se distanciaram um pouco, mas se tocam o tempo todo, né? Se distanciaram por questão pragmática. Porque interessou para o PT e para o PSDB se digladiarem nesse processo para se manterem vivos. Certo? Peraí, deixa eu só inverter o papel aqui. Deixa eu só inverter o papel. Eu tô no seu perfil aqui, mas eu vou fazer uma pergunta agora. Só terminando. Assim como hoje é interessante para o Bolsonaro e o Lula, os dois se manterem dentro do front. Por quê? Cada um vai ter 15, 20%, mesmo que tenha 50 e alguma coisa por cento de rejeição, mas sem fato novo, os dois estão no segundo turno. E nós, enquanto eleitores, se a gente não for, quem não for militante nem de Bolsonaro ou de Lula, vai ter que votar no menos pior de novo. Primeiro eu vou fazer aqui um boa noite aqui pro meu amigo Thiago Marques, jornalista e excepcional assessor político, e o meu pai, Manu Pires, que está assistindo a gente aí. Pergunta então, Marcelo, já que você falou que tanto o PT quanto o PSDB tem uma raiz da social-democracia, me diga uma coisa, você acha que o PT... Eu vou responder. Não, você vai. Tá fora do trato. O PT, ele se locupleta mais do PETs e do rótulo de esquerda, ou ele realmente é esquerda? Porque vamos lembrar que nos governos do PT, a galera da Faria Lima, a galera dos bancos, estava rachando de ganhar dinheiro. Na hora que esse pessoal vai assim, porque o PT é comunista, eu falo, peraí, irmão, vamos conversar aqui que é comunismo. O PT é radical de esquerda, aonde, cara? Aí já vem a outra parte do pensamento que eu ia dizer. O PT, feliz ou mesmo com toda a existência do partido, orgânico e tudo mais, chegou ao poder com o Lula sem um projeto concreto de mudança para o país. O Lula foi eleito com apoio de setores conservadores que estavam cristalizados na figura do Zé Alencar como vice-presidente. Então, aquele papo de bandeira de esquerda começou a morrer ali. Primeiro, quando o Zé Alencar estava na vice-presidência, e depois, quando o goiano Henrique Meirelles foi nomeado para o Banco Central para controlar a economia. Certo? Teve petista aqui que queria suicidar com o Henrique Meirelles no Banco Central, porque era a negação de toda e qualquer possibilidade de mudança. Uma intenção de esquerda, mas uma pragmática de centro, que é o que acontece no Brasil. Um país desse tamanho, você não vai ter nenhum polo que vai conseguir comandar o país, cara. Isso. Eu lembro de ter recebido uma turma de amigos em casa, o pessoal mais à esquerda, e povo animado com a eleição do Lula toda. Eu falei, gente, não é por aí. O Lula vai espernear, em 6 meses ele vai dizer que vai ver que não pode fazer muita coisa o meu erro foi acreditar que o Lula poderia querer mudar alguma coisa radicalmente. Não mudou, certo? E manteve a coisa, que a economia estava funcionando, Armínio Fraga tinha feito trabalho bom no Banco Central, Henrique Meirelles continuou, a economia estava bem, e o Lula surfou nisso, acabou. Marcelo, mas aí... Agora o Bolsonaro, da mesma forma, eu sempre falei, o problema do Bolsonaro nunca foi ser conservador, ser de direita nem nada. Para mim, pessoalmente, o problema é que ele é despreparado. Ele está muito abaixo do cargo que ocupa. Eu acho o seguinte, você tem uma situação clara, né? Você pode ter a sua ideologia da maneira que você quiser, mais à esquerda, mais à direita, mais progressista, mais liberal, ok. A realpolitik, o que se impõe num contexto como é o contexto brasileiro, mas aí é no mundo inteiro, tá, pessoal, que está nos assistindo aí, mas vamos falar do Brasil, a gente mora aqui. No frigir dos ovos, você vai ter que acomodar, meu amigo, você vai ter que conchavar, né, o que o Sérgio Abrantes fala do nosso presidencialismo de coalizão, você vai ter que fazer algumas acomodações, porque o governo, o nosso sistema político democrático, ele demanda isso. Ponto. Agora, o que eu acho que vale a pena diferenciar é o Lula tem habilidades que o Bolsonaro, nem nos seus sonhos mais molhados, jamais vai ter. Claro. Então ele sabia articular e deu a ele governabilidade, 2 mandatos, reeleger a Dilma. O problema do Bolsonaro
é que a hora que ele entendeu que ele não é o mito que ele achava que ele era, ele teve que se arreganhar para o Centrão de uma maneira tão vassala, como ele está fazendo agora, que isso demonstra a total fragilidade dele. Então, até o bolsonarista mais fanático, eu acho que ele precisa abrir os olhos agora. Pior é que Bolsonaro incorpora o Centrão e se diz, né? Ele diz, eu sou o Centrão. Ele está abrindo as portas para ser a Dilma, caso ele vença no próximo mandato. E caso ele vença com todas as ressalvas. Porque a partir do momento que, por um milagre, sei lá de quem, Bolsonaro seja reeleito, ele vai ser a Dilma do próximo mandato. Porque, meu amigo, Arthur Lira, o Ciro Nogueira, vão dar um bypass dele tão violento, é carrinho por trás e tchau. Isso porque a probabilidade hoje dele tentar montar uma chapa competitiva é botar um vice do Centrão. Ou seja, quem vai ser o Michel Temer do Bolsonaro? Essa é a grande jogada agora. Agora vamos pro outro lado também, né? Isso, na live anterior eu falei. Bolsonaro está agindo de forma politicamente correta. Ele está buscando a governabilidade agora, e o Centrão pode dar a tranquilidade que ele precisa no Congresso, e está avisando lá na frente mesmo. Ele precisa formar chapa, ele precisa fortalecer. Mas o problema, Marcelo, é que ele não está buscando agora da forma correta, é só que restou. Ele não tem outra forma, era isso, só tentar dar um golpe militar que ele não dá conta. Então, quer dizer, ele não promoveu esse momento, ele se tornou vítima do momento que foi inevitável. O isso Reinaldo muda, Azevedo, viu? Você sabe que isso muda. O Reinaldo Azevedo definiu muito bem essa questão do golpe. O problema não é o golpe em si, o golpe é fácil. O difícil é o dia seguinte, que você vai ter com os mesmos problemas para tratar, sem apoio nenhum no cenário internacional. E sem poder botar com ninguém também. Exato. Como é que faz? Marinho, e tem umas coisas que não tem jeito. Trazendo para o nosso curral, né? O povo sonha, a melhor coisa é a chapa ideal. Aqui em Caldas Novas juntou Magda Mofato e Evandro Magal, os dois maiores líderes de então da cidade, vão disputar a eleição, vão ganhar a eleição. Perderam a eleição. Por quê? Porque o povo não entendeu isso. E não entende. Certo? E existem situações, aí vamos trazer para Goiás aqui. É engraçado que eu já fui vítima da Patrulha 13, da Patrulha 45, da Patrulha 15, e outras patrulhas virão, não tem problema. Você é a Geni do jornalismo goiano, Marcelo. Eu sou considerado como um sobrevivente. E agora que eu descobri a internet, eu vou sobreviver mais alguns anos, mais uns 30 anos ainda. Agora, Marinho, olha só a estupidez que é. O Caiado foi eleito em 2018, surfando, tudo favorável a ele, tal. Era o cara da eleição. Candidato certo no momento certo. Exato. Ele é candidato à reeleição, é o único candidato natural à reeleição. É uma reeleição fácil de ser tratado. Aí tem umas coisas que você vai forçando e vai ter essa antecipação do processo em relação ao MDB. Tudo bem, foi feito, tinha que fazer, juntou Daniel e Iris do ano passado, botaram do outro lado, botaram o MDB no colo do Caiado, mas não bateu o martelo. Como é que faz, Marinho? Aí não bateu o martelo no momento certo, já abriu. O Lincoln TJ está esperneando, porque não quer deixar de ser vice. Aí o Iris já se apresentou para o Senado, aí já tem Henrique Meirelles, já tem João Campos, já tem... Não tem jeito, são duas vagas só, junto com o Caiado. É uma para vice e outra para Senado. E a impressão que a gente tem é que ninguém está conversando sobre, ninguém está coxambrando isso para dar tranquilidade para o governo, para o governador. O que vai acontecer se deixar solto? Vai ter um bando de insatisfeitos aí
jogando tudo na cola ou do Gustavo Mendanha ou de qualquer outro candidato que inspire a menor confiança na oposição. Não porque os caras sejam oposição a Caiado mesmo, mas porque vê uma perspectiva maior de ocupar um outro espaço. Ou isso ou é errado isso, pensar assim? Marcelo, tem uma coisa na política que às vezes as pessoas não compreendem, né? Como muitas vezes elas só entendem a política na época da eleição, que é um contra o outro, né? Aí é mais fácil você analisar, né? Porque quando é eleição, é o Marco contra o Marcelo. Quando é eleição, é todo mundo tentando ganhar um pedaço de poder, para se manter com o poder, para se manter exercendo alguma fatia de poder. Nesse momento, como você bem colocou, nós temos o Caiado como candidato natural à reeleição. Ponto. O problema que eu percebo aí é que o Caiado também está na dele. Por quê? Porque ele quer tentar levar todo mundo debaixo da asa dele o mais longe que ele puder. Só que nessa coisa do Caiado ou Caiado para todo mundo sabe que não tem Caiado para todo mundo. E aí está começando já as brigas. Hoje, na política goiana, parece que a melhor coisa é pegar carona no Caiado. Só que não tem vaga para todo mundo, meus queridos. Vocês vão ter que mexer o doce. Vão ter que mexer o doce. E é como você bem colocou. Vai chegar um momento que, por conta do prazo, né? Porque política tem isso, tem prazo, tem timing. Alguns conchavos vão começar a ser feitos. Se até lá o Caiado não definir quem que ele quer montar de chapa, ele pode fazer o que você colocou. Jogar no colo de uma possível oposição, e não é uma oposição ideológica, oposição de nada, é uma oposição que tem que ter alguém para disputar com ele. Porque todo mundo quer um pedaço do poder. Ele vai, de repente, deixar escapar alguém que é importante para o projeto. E aí é o que eu sempre falo para os meus alunos, para os meus clientes de consultoria. Quem não tem projeto faz parte do projeto de alguém. Por enquanto, quem parece que tem projeto? O Gustavo parece que tem um projeto, o Caiado tem o projeto dele. O resto está desesperado para saber aonde é que eu vou sentar. E essa galera já tem que perceber que, ó, filhão, não tem assento para todo mundo. E esse ônibus não dá para você andar em pé nele, não. Ô, Marinho, e aí você coloca bem. O Gustavo Mendanha, ele foi execrado nesse processo e politicamente é injusto. É injusto. Certo? O cara que foi reeleito do jeito que foi em Aparecida, levando propostas, projetos inovadores, transformando, mudando a cara de uma cidade, é um cara que tem futuro. Eu não falo que seja agora não, mas daqui a uma, duas eleições ele tem um potencial muito grande aí para ser colocado. E o Gustavo serve de exemplo justamente para isso. Ele, Gustavo, construiu uma situação, ele não conseguiu terminar o serviço todo, mas ele queria ser candidato único em Aparecida. É ótimo, é óbvio isso. O que ficou faltando? Ele foi disputar contra o candidato PSOL e uma candidata nomeada pelo Caiado lá de última hora. Os dois somados deram o quê? 1,5% dos votos válidos. Não, eu acho que até valorizou mais a vitória do Gustavo. Eu dou um valor aqui pro meu amigo, o Najibinho, vereador lá de Arizona. Inclusive, Najibinho, quando você vier a Goiânia, outra cachaça, por favor, pro seu amigo aqui. Ô, Marcelo, deixa eu falar uma coisa em relação ao Gustavo, cara. O que eu percebo, e aí eu acho que você tem muita razão nesse ponto, o Gustavo, hoje, ele é um dos principais nomes do MDB. Ele tá tendo uma reverberação, uma notoriedade que é inquestionável. Tanto que ele tá incomodando a galera. Ele tá incomodando aí o Caiado, ele tá incomodando todo mundo. Agora, onde eu percebo que está havendo um equívoco grave aí nesse processo? O MDB não está pensando no partido como um todo e não me demonstra ter um projeto de partido, como teve outrora. Porque ainda que Gustavo não fosse um cara para ser eleito na próxima eleição, pelo contexto, ele com certeza é um cara, junto com o Daniel, para retomar uma pujança do MDB, que está vindo de derrotas há um tempo. Ganhou com o Maguito agora, mas não levou. Então, assim, eu entendo que estrategicamente, para o MDB pegar carona com o Caiado, é você apequenar o partido. É a minha leitura. E eu disse isso na eleição passada, quando falaram que iam botar o PRB na chapa. Eu falei, gente, não faz sentido. Uma chapa pura do MDB naquele momento era o ideal. Você tinha mantido... Obviamente, ninguém imaginava que o Maguito ia falecer. Mas eu não precisava do PRB. O que o PRB agregou para a disputa da eleição passada, Marcelo? Nada. Agora o MDB está se desfazendo porque o Willis aposentou, por enquanto, e o Maguito morreu.
a aliança com o PRB não foi visando partido, foi para tentar abrigar o evangélico na chave. Esse ponto cumpriu o papel. Agora, é uma opção. Olha, honestamente, eu não sei se cumpriu esse papel, não, até porque o PRB ele não tem essa maioria enquanto representante dos evangélicos. Ele tem uma ala muito forte da Universal, mas não é definitivo o partido dos evangélicos. Tanto que o Vanderlan arrastou o evangélico pra caramba pro partido dele, pra campanha dele. E aí? Então, assim, eu não acho que essa deve ser a tônica principal, não. Eu acho que calcularam mal, um erro de cálculo. E para mim, agora, essa atuação com o Mendanha, cara, honestamente, eu percebo que é uma visão curta, é uma visão rasa. Ah, querem se manter no poder? E com quem que o Caiado divide poder, Marcelo? Quem que tem espaço no governo do Caiado hoje que está arrebentando no mundo aí? Não sei de nenhum. Então, peraí. Qual que é o lucro? Você quer... Eu fiz o comentário mais minutoso dessa aliança desse desenho que tem tudo para concretizar. Junta o Caiado no auge dos seus 85 anos, com ele nos seus 80 e tantos, quase 90, para discutir e projetar o 50 anos em Goiás. Tá bom para você? Eu acho pelo menos assim, né? Uma boa visão do passado vai ter. Sim. Agora é difícil, né? Agora nós voltamos ainda. O que eu sempre discuti aqui, quando o povo queria existe uma oposição muito forte ao maconha, querendo derrubar o maconha para voltar com o não faz sentido. Você vai tirar o maconha para voltar. Ou como seria tirar o ídolo? Não faz sentido. A gente apesar de não ter concretizado isso, a gente pensa em melhorar, em olhar para o futuro. Você apaga figuras que foram importantes no passado, são superadas para ver alguma coisa diferente na vida. Agora o problema também é que a política não tem produzido essas coisas. A questão do espaço de poder, né, Marcelo? Ele é sempre ocupado por alguém. E quem senta lá, quem se sente ali dono do espaço de poder, não vai ceder isso de mão beijada. Por uma questão contextual hoje, você tem o PSDB frágil pra caramba no cenário estadual, e ainda assim, o único nome que permanece na mente das pessoas com algum recall, e até positivo em algumas partes do estado, é Marconi. Mas ninguém do PSDB tem projeção hoje. Ninguém. A pessoa que mais tem projeção hoje dentro do PSDB é a Ava Santiago, que nem parece que é do PSDB, ninguém conecta ela com o partido. Aí você pega do MDB, quem tem projeção hoje é o Gustavo. E o Gustavo, mesmo tendo projeção no MDB, estão apagando o cara. Aí você vai para outros partidos. PSD, quem tem projeção no PSD hoje? Ninguém. Quem tem projeção no PT hoje? Essa que seja expoente, ninguém, mas a Adriana tem visibilidade. O Ottoni faz o trabalho dele lá, mas é Brasília, não reverbera tanto, né? E só. Então, assim, cadê os partidos para projetar, né, os seus players ali? Não há. Por quê? Porque estão muito preocupados em estar dentro do balaio do poder de alguém, que é uma perspectiva política de centrão. Então eu acho muito engraçado a hora que vem nego botar a cara aqui na internet, porque o centrão e bababá, e o comportamento dos camaradas, Marcelo, é a mesma coisa. Aí poder, tô dentro, meu querido. E cadê o trabalho do partido? Cadê? Que estão lá tentando fazer de fato ali uma militância forte, reunir os partidários, os afiliados. Não, todo mundo quer tirar uma laça de quem parece que vai ganhar, cara. O cara quer ser banco. O cara quer ser banco. O jogo é esse. Agora, uma coisa que vem acontecendo na política é novos nomes. Pode nos mostrar, mas tem aparecido novos nomes, tem havido uma inovação. Por que a gente não deixa na prática mesmo? Marcos, vamos fazer uma coisa diferente. Aqui é muito pouco, não. É porque o trabalho, Marcelo, infelizmente, o trabalho dos partidos não é um trabalho perene, né? Os partidos, de um modo geral, você tem pouca atuação pragmática, propositiva, de construção de imagem de militância no longo prazo.
eles se organizam para o processo eleitoral. Que, sinceramente, por mais que as pessoas às vezes tenham uma visão mais romantizada, partido político na história da humanidade surgiu para isso. Na França, o professor Maurice Duverger traz no livro dele, os partidos políticos surgiram para oportunizar um processo eleitoral. Ponto. Depois, a galera começou a entender como é que se formava e se aglutinava. Partido de quadros, que já eram partidos de pessoas de dentro do próprio sistema político, e que aí se dissociavam para criar os seus partidos, para concorrerem entre eles mesmos, e partidos de massa, que vinham da população. Né? Os cidadãos se organizavam, criavam um partido e iam disputar com quem já estava dentro do contexto político. Essa é a lógica, é pragmático. Hoje, nós temos o quê? Em sua grande maioria, só partido de quadro. O cara que sai do partido fundo dele, porque no dele ele não tem espaço. Que é o que a situação que a gente vive agora em Goiás. Os caras estão lá, todo mundo brigando para ser candidato? Não, para pegar uma vaga na chapa do Caiado. Já assumiram uma derrota para o Caiado. Ou seja, que se dane partido, ideologia, grupo, eu quero tirar o meu. E do meu que eu tirar, meia dúzia de apaniguado eu levo juntos. Aí como é que você vai ter uma liderança jovem disposta a empenhar, meter a cara, batalhar, para na hora de virar a chave, ele falar assim, opa, desculpa aí, amigão, mas nós vamos coligar, porque é mais importante para o partido. Que partido, cara? É mais importante do presidente do partido. E o mais grave é a cobrança sobre a elite, né? O Bolsonaro, que foi o nosso até bem pouco tempo atrás, a pior coisa que mexia no político, né? O Heleno lá, o cantando do pega Citrão, fica um. E aí? Agora mudou. Aí o Bolsonaro tem todo mundo que eu nunca falei mal da vacina. Como é que faz, Marcos? Você não sai pra cá, eu mesmo, 6 meses atrás, pegava o borracho, o Caiado tá colocando trilhos, tudo. Como é que tem cabeça na história? Ele tá sempre. O que eu vejo agora, Marcelo, é o seguinte, a população, de um modo geral, não está muito preocupada com a eleição. Está preocupado com comida no prato e vacina no braço. O povo está desesperado, desempregado, cesta básica cara pra caramba, inflação, gasolina R$6. Quem se ocupa de pensar e de observar a política é que tenta entender o que está acontecendo. E, na verdade, o que está acontecendo os caras estão pensando que é fácil manter esse jogo de disse-me-disse, porque ninguém está prestando atenção. É isso. Então eu posso falar o que eu quiser para você aqui agora, porque eu sei que o seu Zé e a Dona Maria não estão ouvindo. A hora que você for falar para eles, eu venho falar que é mentira, que esse Marcelo é doido. Então, o que eu posso fazer? Deixa eu dar uma boa noite aqui para a professora Anne Caroline, que está falando com a gente também. Tem gente falando do microfone que está bugando. Eu não sei se é o meu ou se é o do Marcelo. Mas deve ser o meu. Agora Marinho, eu estava pensando aqui dentro, o meu convidado na semana vai ser o Lucas Quitão, vereador aqui de Goiânia. Foi o melhor que teve na Câmara passada, foi reeleito. E com detalhe, ele estava no PSL antes do Bolsonaro. E sempre falou assim, não, eu vou assinar o PSL porque eu sou liberal, o partido é liberal, eu defendo a ideia liberal. Comeu pão que o diabo matou com o rabo dentro do partido, mas ficou. Aí o povo saiu, foi reeleito pelo PSL. Acho que vai ser uma conversa. A grande questão agora que a gente está percebendo, até esse imbróglio do Bolsonaro sem partido está deixando muito claro isso, né? É que, de fato, as formações partidárias, as siglas, elas se ocupam enquanto despachantes eleitorais, a grande maioria. E é por isso que está esse negócio, a quem vai alugar o espaço Bolsonaro agora? Tentaram o Patriota, já não deu certo. Então, essa estratégia do PSL foi uma grande oportunidade que o Bivar viu, desceu o cacete em metade do partido, se locupletou do espaço, Bolsonaro saiu fora e conseguiu manter o partido na mão dele, aos trancos e barrancos, e ainda hoje está apanhando com isso. Até hoje ele não apanha disso. Bolsonaro veio com aquela ideia maluca de montar uma aliança pelo Brasil, que não deu em nada, foi ridículo aquele negócio, e agora o cara está sem partido.
E, honestamente, pelo que eu estou analisando o cenário, Marcelo, daqui a pouco só vai falar para ele o que é o PMB. E ele acha que ele vai ser eleito com um partido sem nenhuma expressão de novo. Eu acho que ele está meio que... Ou então ele vai ter que abraçar o PP de vez e aí se submeter a Ciro Nogueira, Arthur Lira. E ali dentro, honestamente, ele sabe que ele é pinto pequeno. Pois é. Aí, Bolsonaro é maior que o PSL. Agora, dentro do PP, né, não. A história pior, para mim, é a formação do Brasil. Como é que o sujeito dessa, com gente espalhado no Brasil, formar um partido? E aí transfere o problema. Não é ele, Bolsonaro. Ele quer filiar e mandar. Como é que faz? Mas aí que tá. Esse é o problema que você vê claramente hoje para ele arrumar outro partido. Porque ele entende. E aí eu acho que ele deu uma de Luís XIV, né? O Rei Sol. Ele entende que o Sol é ele. Né? Para onde ele for, ele é o Deus, ele é o mito. E qualquer partido, independente se o cara tem 300 deputados, 200 senadores, um monte de prefeito, ele é o mais importante que todo mundo. Ou seja, ele mesmo apanhando, igual vaca na horta, como ele tá, ele não entendeu que política não se faz nessa autocracia toda. Que ele não é do tamanho que ele acha que é. E aí eu volto para você, aquilo que conversou há alguns minutos atrás. Ele continua achando que um partido, qualquer que seja que ele for entrar, é o cercadinho do Alvorada. E não é, Marcelo. O cara, para ser candidato a presidente do Brasil, ele tem que ter um partido em nível nacional. Senão ele nem chega, ele não tem nem palanque. O povo nem vai ouvir falar o nome dele lá. Ele não está entendendo isso. E aí o que vai acontecer? Ele vai, na hora do desespero, ou se submeter a alguém, como se submeteu agora ao Centrão, em especial ao PP, do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, ou vai ter que arrumar um partido menor que era o PSL. Agora vai pro PCO. Vai pro PCO. Não, PCO não. Aí vai pro político, que acho que é o grande erro, né? Tem muita gente que acha que o raio cai muitas vezes no mesmo lugar. Bolsonaro chegou a dizer que estava um partido pequeno, sem verba de partidário, sem tempo de rádio e TV, para fazer como ele fez em 2018. Não existe. Acabou. Não existe. Até porque... Aquele momento, o momento do Caiado em 2018 era um, agora é outro. Essa é a grande verdade. E antes que o Caiado é favoritado pelo eleito aqui, certo? Mas o quadro é diferente. É um quadro diferente. E vai depender da capacidade de atuação dele para manter a coisa para não ter problema. Uma coisa para analisar o cenário é a gente entender que o que está acontecendo em nível macro e o que está se projetando daqui para o ano que vem, não é porque eu gosto ou não gosto, é porque eu quero ou não quero. Eu fiz um curso recentemente sobre análise de risco político e defesa de interesse com o grande professor Creomar de Souza, que é um dos caras mais renomados hoje no Brasil nessa área, e isso ficou muito claro para mim. Independente do meu querer, eu tenho que entender o contexto. E o contexto que se projeta no Brasil, daqui por diante, é péssimo. Porque a economia não vai alavancar, a inflação está subindo, o governo abriu as pernas demais, dando dinheiro para onde não era o caminho correto, e vai ficar sem grana agora para fazer o que tem que ser feito, para alegrar a população, para o pessoal não chegar puto na urna no ano que vem. Vai vir da onde? Ajoelhar e orar não vai adiantar, meu querido. Então, o que acontece? Em nível de cenário, o cenário 2022 é completamente diferente do cenário 2018. E mais, esse pessoal que hoje está achando que vai pegar a mesma epifania que teve a urna de 2018, não entendeu que eles já não são mais os caras de 18. Que agora eles tiveram uma lupa sobre eles nesses últimos 3, 4 anos, que mostrou, é ou não é? Consegue ou não consegue? É isso tudo ou é só balela? Ou seja, o cara não é mais a mesma pessoa, o cenário não é mais o mesmo, o eleitor não é mais o mesmo. Acreditar que vai reproduzir o mesmo efeito, ou é droga psicotrópica, ou então o cara tá muito doido. O efeito é o mesmo, então. Pois. Ou então não sabe de nada, né? Caiu de paraquedas aí e tá achando que a vida é fácil.
Pois é. E aí, Marinho, os partidos não podem mesmo fazer formar lideranças novos, apostar em algo diferente, nós vamos continuar de rebanho, como nós estamos vendo agora, eleições para cima, Brasil, quando se filiar, e agora tem a coligação com o deputado, usos da PUDA para fazer. Você citou o PSDB. O PSDB, com a figura forte no PSDB, ele falou para mim, ó, se o deputado federal, não tem chapa para o deputado estadual. Como é que faz? Mas o poder pode e deve. O problema, e aí eu falo isso já tem alguns anos, você me conhece desde 2012, você sabe. O grande problema no Brasil que eu entendo hoje é que os partidos políticos são, dentro de um sistema democrático, as instituições menos democráticas que existem. A grande maioria dos partidos se prestam ao papel de serem chefiados, de serem comandados por um dono ou por um grupelho que se apropria do partido. Eles não existem, de fato, em função de promover um projeto político ou vários projetos políticos, alguma ideologia. Então esse é um problema grave. Então, quando você tem um sistema, que é o nosso sistema político eleitoral, que obriga você a estar num partido, e eu sou a favor, eu posso até explicar isso depois, mas não obriga que esse partido adote medidas claras de funcionamento, de eleição, de divisão de fundos, de formação de quadros, você cria essa excrescência que existe hoje. 35 siglas, que você bater e espremer vai dar 2, 3. E o povo confunde isso com diferentes ideologias, o que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ah, então vamos agora liberar para ser candidato a avulso. Meu amigo, se com 35 partidos já é esse quiprocó para negociar no Congresso, imagina cada maluco tocando a sua flauta. Acabou. É impossível. Olha, nós temos duas figuras aí que se colocam no Senado, que é absurdo. Pode ter relações de tudo mais. Mas Henrique Meirelles, ele foi, toda eleição que aparece, ele é candidato. Foi eleito em 2002, na época do deputado federal mais votado em terra, nem assumiu o mandato. E foi candidato a presidente da República na última eleição. Em todas as outras eleições, ele foi lembrado para ser candidato e nunca foi. O que ele está fazendo? Está socado em São Paulo. Alexandre Baldi agora, candidato ao Senado também. O que o Baldi está fazendo? Está em São Paulo, secretário do governo paulista. Agora ele vai para Brasília, o movimento, o crescimento, faz parte do PP dentro do governo Bolsonaro. O compromisso dessas pessoas, esse tipo de política com as coisas de Goiás. Basta chegar cá, vou vir, passar 1 ou 2 euros por mês, para fazer um giro aí. Que sentido faz? Cara, para mim, o Henrique Meirelles, ele sempre é o melhor candidato ao Banco Central. Ponto. E nunca vai passar disso. Nunca vai passar disso. Ou então faz uma eleição proporcional a deputado federal aqui, que ele consegue, com a força do capital, promover algum tanto de voto bacana aí. Ponto. Não vai passar disso. Ele não tem potencial nem cabedal para o voto majoritário. Não tem. O Baldi, eu também não sei qual é o entendimento dele. Para mim, ele está só demarcando espaço. Porque já tentaram tirar o poder da mão dele do PP, ele está tentando se segurar e tem que se manter no jogo, sendo falado, sendo citado. Mas potencial majoritário também é zero, não tem, a gente sabe que ele não tem. Mas, como ele está no PP e está tentando se manter relevante, ele tem que falar alguma coisa, porque ele já não está aqui. Né? Ou seja, agora, muito me inquieta pensar é que como que os outros partidos que vão ter que se organizar nessas poucas chapas que vão haver para governador, enxergam isso e aceitam isso. Ou, como eu estava falando no começo, a briga hoje é para pegar a carona no caiado. Pensa você, o partido do Marcelo Heleno, você vai aceitar o cara de São Paulo para cá para falar assim, não, eu vou ser senador? E vai ficar de boa?
Eu acho complicado. Até o Caiado tem que ficar de olho nisso. Como eu te falei, se o Caiado começar a sinalizar quem ele quer no time dele, daqui a pouco, por ficar esse vai, não vai, esse rame-rame, vai ter gente importante saltando e enxergando potencial em outro. Entre as máximas que a gente tem na eleição, é o seguinte: normalmente, quem entra menos ganha a eleição. Essa é uma. E, normalmente também, uma eleição começa a ser construída 4 anos antes. No caso aqui, que é candidato à reeleição, a própria atuação do governo já é ação visando a reeleição, assim como o Bolsonaro já faz do jeito dele a reeleição a presidente. Mas quem mais está construindo esse processo de ser candidato em 2022, Marina? Cara, eu vou te ser honesto. Hoje, a única pessoa que eu percebo que está se mobilizando e se movimentando para isso é o Gustavo Mendanha. Só. No PT não tem clareza ainda em quem vai ser e nem se vai ter alguém cabeça de chapa, coisa que nunca antes na história desse país. Até o próprio Lula já vai falar isso, que pode ser que a gente faz um bem bolado. Em nível Brasil, você tem uma disputa de todo mundo com todo mundo. É o Bolsonaro de um lado, o Lula do outro, e meio mundo no meio do espectro, tentando ter um fecho de luz. Aí você tem o Ciro, que está perdido no rolê, tentando bater nos dois lados, que para mim é uma estupidez estratégica. Você tem o PSDB, que nunca conseguiu se concentrar num cara só, e fica é o que é, de última hora vai sobreviver alguém, que acaba não tendo força suficiente para disputar com pujança o pleito. Então, assim, o contexto político hoje ele é muito complexo, porque os grupos políticos não partem de dentro para fora. Você percebeu o que eu estava falando antes. Os caras não saem de dentro para fora. É um cabaré de cego que a hora que você percebe, vamos, não vamos, alguém levanta a mão e vai, porque só sobrou ele. Ou então vai abraçar com alguém e vai ser subserviente. Essa é a nossa realidade política. O PSDB é exemplar. Tem prévia marcada para novembro, e foi marcado para novembro, porque se alguém ficar insatisfeito com o processo, pode tentar a candidatura em outro lugar. Tá bom para você ou quer mais? Então, essa é uma situação que você para analisar e fala, cara, mas beleza, o PSDB teve 2 mandatos na presidência da República. De lá para cá só tomou cipuada, para todo lado. Como diz meu filho Benjamin, por todo lado e por toda parte. E não aprendeu ainda. Não aprendeu a se construir de dentro para fora. Por quê? Porque a própria formação do partido atualmente é esse catado, né? Ah, vamos catar o Dória, vamos catar o Eduardo, vamos catar o fulano e bora ver o que vira. Vamos catar o Aécio e não há um projeto de partido para promover algo que tenha, no mínimo, de potencial depois. Aí você dá um pouquinho para todo mundo, ninguém tem nada, todo mundo passa fome. Maria, vamos dar um para quem nos acompanha até agora. A pergunta que vale R$1 milhão. Lá vem. O que a pessoa deve fazer para ser um de sucesso no ano que vem? Para ser um de sucesso no ano que vem, tem que começar a fazer um trabalho desde o ano passado. Então já acabou. A imagem. Hã? Então não tem chance. Então tá, vamos daqui por diante. Daqui por diante, quem não está fazendo nada já começa a pensar em 2026 ou 2024. Porque ou você começa a trabalhar sério agora para legitimar o seu nome, mostrar que você tem, de fato, potencial e poder suficiente para realizar o que você propõe, ser identificado as bandeiras que você defende, mobilizar a militância, sabe? Mostrar que você tem força suficiente para enfrentar tudo que está aí, como diria Bolsonaro há uns bons anos atrás. Sem isso, meu amigo, já era. Ficar na moita agora, né? Esquece. As pessoas estão cansadas de gente que não tem posicionamento. Então, se você não tem posicionamento, esquece. Seja para majoritário, seja para proporcional. Vamos lembrar que a eleição do ano que vem é chapa pura de novo. Vai ter mais uma mexida em regra eleitoral agora que pode dificultar demais a vida dos proporcionais. Então, assim, quem não tem legitimidade, quem não tem conexão orgânica com base, porque também não adianta, Marcelo, igual alguns fazem, né?
Chega ano que vem, pega meio mundo de dinheiro, vai fazer graça no interior, arruma liderança. Só toma ferro, gasta uma grana, perde a eleição. Então, assim, ou você aprende a trabalhar no orgânico, criar militância, legitimar seu nome, ocupar os espaços de comunicação, de reverberação online e offline, e, de fato, atrair a atenção das pessoas, ou, honestamente, vai tomar cerveja, vai plantar quiabo, vai fazer outra coisa, porque política não vai dar, amigo. Vamos chegar ao final aqui. Espero que a pandemia termine logo, viu, Marinho, para matar a saudade. Eu contato pessoalmente, que live é bom, essa coisa boa, mas nada do presencial. Com certeza, com certeza. Saudades até dos nossos momentos na Câmara lá, do poder de bastidor. Aquela coisa maravilhosa. Alto nível, alto nível. Alto nível. Um abraço para você, obrigado pela sua presença aqui. Abração, abraço a todos que nos acompanharam aí. E na semana que vem vamos conversar então, com o vereador Lucas Quitão de Goiânia, uma figura que eu considero de futuro. Esse é um cara de futuro mesmo, que pode, inclusive, ser um nome para 2022, viu, Marinho? Pode dar um salto aí, ou não. Você tem ele, tem o Calil, né, que são culiados, e o Calil também está fazendo um trabalho de bastidora, de rede social interessante. Vamos ver. Exato. Então tá bom. Um abraço. Até mais. Abração, Marcelo. Até mais. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou.